Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos trazer agora as últimas notícias do Flamengo neste dia 13 de outubro de 2024. E tem assunto importante relacionado ao mercado da bola. Davi Luiz pode sim estar se transferindo para o Corinthians, zagueiro que teve até um bom começo de 2024, só que depois teve uma grande queda de rendimento. Com isso, o jogador pode estar se despedindo com a camisa do Flamengo. Com certeza será reavaliado pela nova diretoria do Flamengo, que irá analisar se vale a pena ou não renovar o contrato deste jogador. É um atleta já com a idade avançada, mas que não acrescenta mais nada nesse elenco rubro-negro. Você, torcedor flamenguista, gostaria de ver Davi Luiz ainda mais uma temporada vestindo a camisa do Flamengo? Já chega, participe e deixa a sua opinião nos comentários. Vamos reagir aqui ao jornalista João Guilherme, a quem deixamos os créditos na descrição. Ele analisou e deu a sua opinião a respeito dessa informação. O Corinthians, que é uma equipe que tem um bom relacionamento com o Flamengo, pode sim começar a negociar a contratação do zagueiro Davi Luiz. Vamos ver qual vai ser a forma de pagamento ou se o Flamengo vai entrar em acordo com o jogador para que ele saia e ninguém tenha que pagar nada. Então, vamos acompanhar o que João Guilherme falou sobre esses assuntos relacionados ao nosso Mengão. Todo mundo se inscrevendo no canal de João Guilherme. Link na descrição. Outro caso envolvendo Flamengo e Corinthians. O Davi Luiz, ele tem contrato até o final do ano com o Flamengo. O Flamengo vai passar aí por um processo de eleições, terá uma nova diretoria, né? De qualquer maneira, terá uma nova diretoria. Porque se o candidato do Landim ganhar, né, ele será um outro presidente que disse já que não vai manter o Marcos Braz como vice de futebol. O Landim vai continuar por ali e tal, mas é uma nova diretoria. E se um opositor vencer, né, aí é que vai ser uma nova diretoria mesmo. Então, essa situação, ela deve deixar aí a avaliação para a próxima diretoria do Flamengo. Então, esse é um caso que vai até o final do ano. O Davi Luiz, a informação que eu tenho, ele quer continuar no Flamengo e aceita, inclusive, uma redução salarial. Mas ele quer terminar a carreira no Flamengo. É o desejo do Davi Luiz. Entretanto, ele é profissional. Caso o Flamengo não tenha interesse na permanência dele, o Corinthians já está ligado na situação, porque o Fabinho Soldado trabalhou muito tempo no Flamengo, conhece muito bem o Davi Luiz e acha que ele seria um jogador fundamental para o elenco do Corinthians na temporada de 2025. Só que aí, minha gente, tem aquele problema, né, que o Flamengo já viveu lá no passado, que muitos clubes brasileiros vivem ou deixaram de viver recentemente porque viraram SAFs. A credibilidade financeira do Corinthians hoje não existe. Então, o jogador, para ir para o Corinthians hoje, ele pensa duas vezes. A verdade é essa. Porque tem a situação financeira do clube. E aí, vou receber? Então, isso pode atrapalhar também o Corinthians nessa missão de tentar ficar com o Davi Luiz, caso o Flamengo não queira ficar com ele, né? Eu não sei se o Davi Luiz vai ficar no Flamengo. Acho até que é bem possível que ele não fique, mas o desejo do atleta é ficar. Vale lembrar que quem assumir o Flamengo, seja Rodrigo Dunche de Abranches, seja Pape, seja Maurício Gomes de Matos, seja
Valim Vasconcelos ou outros candidatos, o Delaí retirou a candidatura para apoiar o Rodrigo, seja quem for o novo presidente, irá definir isso. Vamos dar mais um ano de contrato para o Davi, com redução salarial, ou não. A situação está neste pé. Beleza? Muito bem. Olha aqui. Júlio César, fala, João Guilherme, é verdade que o Yuri Alberto virá em troca pelo Neneca? Toca a música, parceiro. Eu não tenho esta informação. Não tenho essa informação. Agora, uma coisa eu garanto. O Corinthians, pela importância que o Neneca conquistou no grupo recentemente, ele tem sido fundamental. Eu repito, o Corinthians está vivo na Copa do Brasil por causa de Hugo Souza, o Neneca. Se não fosse ele no Maracanã, o Flamengo já estaria praticamente classificado. Então, ele é um jogador que ganhou uma importância muito grande e o Corinthians fará alguma coisa, um esforço aí para ter esse dinheiro e pagar à vista. Só que a gente sabe que a situação do Corinthians é muito complicada. Eu não tenho essa informação em relação ao Yuri Alberto. Essa é uma pergunta interessante. José Telmo, boa noite, JG. O Hugo, voltando para o Flamengo, colocaria o Rossi no banco? Olha, José Telmo, eu acho que haveria uma disputa por posição. O Rossi, ele é um goleiro muito mais experiente que o Hugo Souza, mas o Hugo Souza é um goleiro que tem muito mais potencial que o Rossi. E se o Rossi não melhorar o seu rendimento e o Hugo Souza continuar jogando como joga no Corinthians, caso vá para o Flamengo, eu acho que a chance dele colocar o Rossi no banco é muito grande. Quem se ferraria nessa história é o Matheus Cunha, né? Que perderia espaço e poderia ir para um terceiro lugar ali na lista de preferências dos goleiros. Agora, primeiro tem que saber se o Hugo Souza vai voltar para o Flamengo. Eu tenho a impressão que se o Hugo puder escolher, por tudo que ele viveu no Flamengo, ele fica no Corinthians. Mas vamos aguardar. Hein? Muito bem. Olha aqui! E o Tite, hein? Cadê o Tite? Está brincando com os netos, está curtindo a família, está curtindo a vida, já trabalhou bastante, graças a Deus tem uma situação muito boa, né? Mas o Tite vai voltar a trabalhar. Não tenha dúvida, o Tite não encerrou a carreira dele de treinador. Onde será? Fala-se muito de Tite no Grêmio para substituir Renato Gaúcho, que pode não permanecer no clube em 2025. É uma possibilidade. E o Tite, né, que já trabalhou no Grêmio, que foi campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio, que foi campeão gaúcho pelo Grêmio, que tirou um título de campeonato gaúcho do Grêmio quando defendia o Caxias, foi o primeiro grande momento da carreira do Tite. Ele tem muita força no Grêmio, mas surgiu o São Paulo Futebol Clube. Muita gente fala que Zubeldia está desgastado com a direção do São Paulo. Que Zubeldia pode não continuar no São Paulo para a próxima temporada. Né? Que o Boca Juniors teria interesse em Zubeldia. O Boca está contratando o Fernando Gago, ex-jogador, para ser o seu treinador. Mas o certo é que há um desgaste entre Zubeldia e direção do São Paulo. E aí o nome do Tite aparece também no Morumbi, mas tem um detalhe. Isso vazou, isso foi para a imprensa, isso virou notícia e a reação da torcida do São Paulo fez com que a diretoria são paulina recolhesse o carro aí. Porque, primeiro, a identificação do Tite com o Corinthians. Né? E, segundo, tudo o que aconteceu na carreira do Tite recentemente. As duas passagens em Copas do Mundo com a seleção brasileira, que ele ganhou uma rejeição muito grande. A passagem dele pelo Flamengo, né, que fez com que o Tite saísse menor no cenário
Nacional de Treinadores. Tudo isso gerou um mal-estar e uma reação ruim da torcida do São Paulo. Então tem gente no São Paulo que acha a ideia ótima, que considera que o Tite seria um grande nome. Mas essa reação da galera freou um pouco esse entusiasmo dentro do São Paulo pelo Tite. E até mesmo o exemplo do próprio Flamengo, que antes do Tite ser anunciado já havia uma resistência muito grande ao nome do Tite. E o Tite, durante todo o período dele no Flamengo, sofreu com uma antipatia de boa parte da torcida, né? Então, o que podemos dizer é o seguinte: o caminho do Tite, ele aponta muito mais para o Grêmio do que para o São Paulo. Mas, sabe como é? Não podemos descartar nada. Mas a torcida são paulina não curtiu a ideia de Tite. A torcida do Grêmio não tem rejeição grande ao nome do Tite. Então o Tite poderia voltar para a terra dele, para o Rio Grande do Sul, que não trabalha lá há bastante tempo. Inclusive, o último time do Tite no Rio Grande do Sul foi o Internacional, onde conquistou a Copa Sul-Americana, né? Conquistou a Copa Sul-Americana em 2008, é isso, João Guilherme? 2008, exato, 2008. Salve, salve, galera! Vamos agora trazer as últimas notícias do Flamengo, né? O Corinthians, que despertou interesse na contratação do zagueiro Davi Luiz. Todos nós sabemos que o atleta não vive uma boa fase com a camisa do Flamengo, então outras equipes estão de olho no jogador. Com certeza é um bom reforço para o Corinthians, mas para o nosso Mengão, infelizmente, tem outros atletas que estão em sua melhor fase. Corinthians desperta interesse na contratação de jogador do Flamengo. Parece que tem time querendo virar o Flamengo. Isso porque o Corinthians tem interesse na contratação de mais um jogador do rubro-negro. Além de Hugo Souza e Mateuzinho, os dirigentes da equipe paulista abrem o olho para a situação do zagueiro Davi Luiz. Lembramos que o Corinthians formalizou a proposta para comprar o até então jogador do Flamengo emprestado, Hugo Souza. Só que o clube não aceitou mais uma vez o fiador Brax, empresa responsável pelo patrocínio do Corinthians, que assumiu a responsabilidade de pagar também Mateuzinho e não vem cumprindo esse acordo. O Flamengo de cara recusou, então a questão da negociação entre Flamengo e Corinthians envolvendo o goleiro Hugo Souza estão paralisadas. Flamengo já recusou, agora vamos ver como é que a equipe corintiana vai tentar comprar Hugo Souza, já que estão passando aí por muitas dificuldades financeiras. Os dirigentes da equipe paulista abrem olho na situação do zagueiro Davi Luiz, ou seja, além de ter comprado o Mateuzinho, o goleiro também Hugo Souza, que está nos planos do Corinthians para ser comprado, outro jogador é Davi Luiz aí, que a diretoria corintiana monitora. Com contrato até dezembro de 2024, Davi Luiz não se sabe se terá vínculo renovado pelo Flamengo, visto que a diretoria atual não abriu conversas, deixando a função para o próximo presidente do clube. Com isso, o Corinthians teria despertado interesse na contratação do zagueiro, porém não formalizou nenhuma proposta. A informação é do jornalista Jorge Nicola. Porém, é importante lembrar que Davi Luiz desempenha uma função fundamental no Flamengo. O zagueiro tem um papel de psicólogo junto aos atletas, principalmente os jovens, e já ajudou na recuperação de diversos companheiros, como Léo Pereira, Carlinhos e Matheus Gonçalves. De fato, você contar com jogadores experientes em seu elenco é de fundamental importância. Em momentos mais complicados, em momentos que a equipe precisa mais jogadores experientes, eles estão lá para dar aquele apoio. Davi Luiz, que tem ajudado a garotada aí quando sobe, principalmente das categorias de base. Ele é um jogador bastante conhecido, já passou pela Europa, é multicampeão, defendeu a seleção brasileira. Então, esse tipo de atleta é importante sim na composição do seu elenco.
Mas, com relação à renovação do seu contrato, já fica um pouco complicado, né? Porque Davi Luiz já tem uma idade avançada. Hoje o Flamengo tem outros zagueiros como sendo prioridade na sua posição, que no caso tem Léo Pereira, Fabrício Bruno, Léo Ortiz agora que voltou a jogar na sua posição, né? Ou seja, Flamengo aí com certeza vai analisar para ver se vale a pena ou não renovar o contrato com o jogador. Contratado pelo Flamengo na reta final de 2021, Davi Luiz vestiu o manto sagrado em 128 jogos, nos quais marcou 3 gols e cedeu 2 assistências. Além disso, com a camisa rubro-negra, o zagueiro conquistou uma Libertadores, uma Copa do Brasil e um Campeonato Carioca. Com Davi Luiz à disposição de Felipe Luiz, o Flamengo disputa o clássico contra o Fluminense na próxima quinta-feira, às 20 horas, horário de Brasília, no Maracanã. O jogo é válido pela 30ª rodada do Brasileirão e atualmente o Mengão é o quarto colocado com 51 pontos, a 9 de distância do líder Botafogo. Posteriormente, o Flamengo enfrenta o próprio Corinthians, valendo vaga na decisão da Copa do Brasil. O Mengão encara a equipe paulista no dia 20 de outubro, no próximo domingo, às 16 horas, horário de Brasília, na Neoquímica Arena. Na partida de ida, o Flamengo venceu por 1-0 e por isso possui a vantagem do empate no duelo de volta. Então, a informação é essa: Corinthians demonstra interesse na contratação do zagueiro Davi Luiz. Como ele já está se encerrando o contrato dele com o Mengão, na próxima temporada, no dia 1º de janeiro, ele pode se transferir de graça para qualquer uma outra equipe. E aí, nação rubro-negra, Davi Luiz merece renovar o seu contrato? Participe e deixa a sua opinião nos comentários.